A sobrevivência da última Tudor, a forja de Isabel I da Inglaterra. A mãe dela foi decapitada quando ela tinha 2 anos e 8 meses. O pai mandou cortar a cabeça da mãe numa manhã de maio dentro da Torre de Londres com uma espada francesa. Depois, com a frieza de um monarca absoluto, almoçou. Depois ficou noivo de outra mulher. No dia seguinte, casou. E a menina que sobrou daquele casamento destruído foi declarada bastarda antes de completar 3 anos de idade, perdendo não apenas a mãe, mas o direito ao amor paterno e à própria identidade real. Essa menina se tornou a rainha mais poderosa que a Europa já viu e passou a vida inteira cercada por pessoas tentando matá-la. Mas antes de chegar ao trono, ela foi humilhada, trancada numa cela, quase executada pela própria irmã, e aprendeu a lição mais dura e duradoura de sua existência. Confiar em alguém significava morrer. E Isabel decidiu que não ia morrer por ninguém. Essa é a história real de Isabel I da Inglaterra, Elizabeth I. Uma narrativa de sobrevivência extrema, reconstruída através de correspondência pessoal da rainha, relatórios diplomáticos secretos, registros do parlamento inglês e documentos que sobreviveram mais de 400 anos nos arquivos britânicos. O berço manchado de sangue e a queda de Ana Bolena Isabel nasceu em 7 de setembro de 1533 no Palácio de Greenwich. A mãe era Ana Bolena, a mulher que fez Henrique VIII romper com a Igreja Católica Romana, virando o país de cabeça para baixo e desafiando o Papa apenas para poder se casar com ela. O pai esperava desesperadamente um menino. A obsessão de Henrique VIII por um herdeiro masculino ditava toda a política da Inglaterra. Ele queria tanto um garoto que já tinha preparado o documento oficial de anúncio com o nome Edward escrito. Quando nasceu uma menina, a decepção na corte foi palpável. Os escrivães tiveram que acrescentar um A no final do documento para virar Eduarda, e depois, frustrados, riscaram tudo e escreveram Elizabeth. Os primeiros 3 anos de vida dela foram normais para uma princesa. Tinha criadas, amas, um pequeno palácio em Hatfield. Henrique visitava quando podia, ainda com esperanças de que Ana lhe desse o filho varão. Ana Bolena escrevia cartas amorosas sobre a filha. Tudo parecia estável na superfície, mas a corte Tudor era um ninho de víboras, e então tudo desmoronou num único mês. Em maio de 1536, Ana Bolena sofreu um aborto espontâneo, selando seu destino. Ela foi presa, enviada para a Torre de Londres e julgada por traição, incesto e adultério com 5 homens. Eram acusações grotescas e fabricadas pelo implacável conselheiro Thomas Cromwell, projetadas para libertar o rei de um casamento que não lhe dera um menino. Ana foi decapitada no dia 19 de maio. Isabel tinha 2 anos e 8 meses. Não assistiu, provavelmente nem entendeu o que aconteceu na época, mas as consequências caíram sobre ela como um muro de tijolos. Henrique declarou imediatamente que o casamento com Ana era inválido, e a lógica era cruel. Se o casamento era inválido, Isabel era uma bastarda. Da noite para o dia, a princesa herdeira passou a ser apenas Lady Isabel. Sem título real, sem lugar na linha de sucessão, sem mãe e com um pai que a via como um lembrete vivo de seu maior fracasso. A bastarda intelectual e a arte do silêncio. O abandono foi quase absoluto. A governanta dela, Lady Bryan, escreveu uma carta desesperada a Thomas Cromwell, dizendo que a menina estava crescendo rápido e não tinha sequer roupas que servissem. Suas saias estavam curtas, não havia tecidos novos, e ninguém na corte se importava o suficiente para mandar costurar vestidos para a filha da meretriz decapitada.
Essa foi a primeira grande lição de Isabel sobre o poder. As pessoas desaparecem, e quando desaparecem, tudo o que era seu desaparece junto. Henrique VIII casou mais 4 vezes depois de Ana Bolena. Isabel cresceu nas sombras, observando cada casamento e cada destruição com olhos atentos. Viu Jane Seymour, a terceira esposa, morrer de febre puerperal dias após dar à luz o tão sonhado herdeiro masculino, Eduardo. Viu Ana de Cleves, a quarta, ser descartada e divorciada em 6 meses por não ser bonita o suficiente. Viu Catarina Howard, a quinta, prima de sua própria mãe, ser levada para a torre e decapitada pelo mesmo carrasco e pelos mesmos motivos que Ana Bolena. Viu Catarina Parr, a sexta, quase ser presa e executada por discordar do rei em assuntos de religião, salvando-se apenas por submissão extrema no último minuto. Uma criança normal teria enlouquecido de terror ou se quebrado emocionalmente. Isabel se adaptou. Ela aprendeu a ler as microexpressões nos rostos das pessoas antes de abrir a boca. Aprendeu a medir cada palavra como se cada frase pudesse ser um decreto de morte. Aprendeu a ser invisível quando o perigo rondava, agradável quando a bajulação era necessária e silenciosa quando o silêncio era a única armadura à prova de balas. Num mundo onde uma resposta errada significava a masmorra, Isabel desenvolveu o dom de nunca dar respostas definitivas. Quando Catarina Howard foi presa, os guardas a arrastaram pelos corredores do palácio. A jovem rainha gritava e chorava, implorando pela misericórdia do rei. Dizem que os gritos ecoaram pela galeria inteira, um som fantasmagórico que aterrorizou a criadagem. Isabel tinha 8 anos e estava no mesmo palácio. Não há um único registro de que ela tenha chorado ou se desesperado. Apenas ficou em silêncio absoluto. E, no silêncio, ela estudava. Isabel era brilhante. Os melhores intelectuais do Renascimento inglês ficavam boquiabertos com ela. Aos 11 anos, escrevia e debatia em latim, grego, francês e italiano fluentes. Como presente para a última madrasta, traduziu o Espelho da Alma Pecadora de Margarida de Navarra do francês para o inglês, bordando ela mesma a capa do livro. Seu tutor principal, o renomado humanista Roger Ascham, escreveu fascinado que a mente da jovem era incomum para qualquer pessoa, quanto mais para uma mulher nesta época. Ela possuía memória fotográfica, compreendia retórica complexa, filosofia clássica e teologia num nível que envergonhava os clérigos e nobres da corte. Mas Isabel sabia de uma verdade sombria: inteligência e erudição não protegiam ninguém do machado. O que protegia era o puro instinto de sobrevivência. O Predador, o jogo perigoso de Thomas Seymour. Em 1547, o tirano Henrique VIII finalmente morreu. Eduardo VI, o meio-irmão de Isabel, subiu ao trono com apenas 9 anos. Isabel tinha 13. Por um breve e ilusório momento, a vida pareceu ficar mais leve. Isabel foi morar com Catarina Parr, a viúva de seu pai, que logo se casou secretamente com Thomas Seymour, o homem que ela sempre amou e tio do jovem rei. Foi então que aconteceu algo que marcou a psicologia da futura rainha para sempre. Thomas Seymour, um homem vaidoso, sedutor e terrivelmente ambicioso, começou a se aproximar de Isabel de forma inapropriada e predatória. Ele entrava no quarto dela de manhã cedo, muitas vezes antes de ela se vestir, quando ainda estava na cama de camisola. Fazia cócegas nela, batia em suas costas e, num episódio bizarro no jardim, chegou a cortar o vestido dela em pedaços com uma espada de brincadeira, enquanto a própria Catarina Parr segurava a menina. Os criados e amas, especialmente Cat Ashley, ficavam em choque, mas ninguém ousava confrontar o marido da rainha viúva e tio do rei.
Catarina Parr, no começo, participava das brincadeiras, numa tentativa desesperada e doentia de normalizar o comportamento do marido e fingir que não via o que era óbvio. Mas a negação tem limites. Quando Catarina encontrou Seymour abraçando Isabel num canto escuro do palácio, a realidade explodiu. Ela expulsou a menina no dia seguinte para proteger seu próprio casamento e reputação. Isabel nunca falou publicamente sobre o trauma daqueles meses, mas a política logo cobrou seu preço sangrento. Meses depois, Catarina Parr morreu no parto. Livre, Thomas Seymour tentou um golpe de Estado grosseiro para sequestrar o jovem rei Eduardo e tomar o controle do país. Acabou preso e decapitado por traição em março de 1549. Isabel, com apenas 14 anos, foi considerada suspeita de conspirar com Seymour para se casar com ele e usurpar o trono. Ela foi interrogada duramente pelo implacável Sir Robert Tyrwhitt. Isolada e apavorada, a adolescente respondeu a cada pergunta com uma precisão cirúrgica de um advogado veterano. Admitiu apenas os fatos banais que outros já tinham confessado, negou veementemente qualquer envolvimento amoroso ou político e não deu aos interrogadores nem um milímetro a mais de informação que pudesse incriminá-la. Tyrwhitt, frustrado, relatou que não conseguia extrair nada da garota. Tinha 14 anos e já manipulava as narrativas melhor que os lords. Quando soube da execução de Seymour, Isabel não derramou uma lágrima em público. Disse apenas uma frase gélida que ficou registrada nos anais da história. Hoje morreu um homem de muita inteligência e de muito pouco juízo. Fria, blindada, controlada. A menina traumatizada já estava sendo forjada no fogo para se tornar a rainha de ferro, a sombra da guilhotina, o terror sob Bloody Mary. O que veio depois testou os limites da sanidade de Isabel. O frágil rei Eduardo VI morreu de tuberculose em julho de 1553, aos 15 anos. Antes de morrer, manipulado por conselheiros protestantes, tentou alterar a linha de sucessão para impedir que Maria Tudor, sua meia-irmã mais velha e católica fanática, subisse ao trono. Ele nomeou a prima Lady Jane Grey como rainha. Jane durou apenas 9 dias. Com um imenso apoio popular, Maria Tudor marchou sobre Londres, tomou o poder, executou Jane Grey e se coroou rainha da Inglaterra. Maria era filha de Catarina de Aragão, a primeira esposa que Henrique VIII humilhou e descartou para poder se casar com Ana Bolena. Maria carregava um ressentimento profundo e amargo. Ela odiava tudo o que o nome Bolena representava, e Isabel era a filha de Ana, a lembrança viva da prostituta herege que destruiu sua mãe e separou a Inglaterra de Roma. Maria olhava para Isabel e via o fantasma da rival. Os mesmos olhos escuros e penetrantes, a mesma inteligência afiada, o mesmo carisma magnético que atraía todos ao redor. Tudo o que Ana Bolena tinha de sedutor, Isabel herdara, e Maria, envelhecida e amargurada, não suportava a visão da irmã. Em 1554, o terror atingiu o ápice. Uma rebelião protestante armada liderada por Sir Thomas Wyatt tentou derrubar Maria para impedir seu casamento com Filipe, II da Espanha. O golpe fracassou e Maria, convencida pela paranoia de seus conselheiros católicos, decidiu que Isabel era a mente por trás da traição. Isabel foi presa e enviada para a Torre de Londres. O barco que a levou chegou ao temido Portão dos Traidores, no rio Tâmisa, o exato mesmo portão por onde sua mãe, Ana Bolena, havia entrado 18 anos antes para nunca mais sair. Quando o barco atracou, Isabel, ciente do peso simbólico daquele momento, sentou-se nos degraus de pedra frios e molhados e se recusou a entrar.
A chuva caía sobre a princesa, enquanto ela permanecia ali, imóvel, uma estátua de desafio. Os guardas, intimidados por sua presença real, não sabiam o que fazer. Finalmente ela se levantou, olhou para o céu cinzento e entrou, declarando em voz alta que era a súdita mais fiel que a rainha já tivera e que estava entrando ali como uma mulher inocente. Ficou na torre por 2 meses aterrorizantes. Foi interrogada repetidamente e submetida a pressões psicológicas intensas. A cada amanhecer, Isabel acordava com o som dos corvos e a perspectiva de que aquele poderia ser seu último dia de vida. Bastava Maria assinar um pedaço de papel e a filha de Ana Bolena terminaria no mesmo cadafalso que a mãe. O embaixador espanhol, Simão Renard, sussurrava veneno diariamente no ouvido da rainha Maria, insistindo que enquanto Isabel respirasse, o trono católico nunca estaria seguro. Maria hesitou. No fundo, apesar do ódio, hesitava em derramar o sangue da própria irmã sem provas cabais, temendo uma revolta sangrenta do povo de Londres, que adorava Isabel. Como os interrogadores não conseguiram forjar provas suficientes, Isabel foi transferida da torre para o palácio de Woodstock. Lá, ela permaneceu sob estrita prisão domiciliar por quase um ano, vigiada dia e noite por guardas, isolada do mundo, sem poder escrever cartas, sem saber se a porta se abriria com um perdão ou com um carrasco. Esse período na escuridão solidificou sua genialidade política. Trancada, sem nenhum controle sobre o próprio destino, Isabel internalizou a suprema virtude do sobrevivente, a paciência. Ela aprendeu a não reagir às provocações, a não dar munição aos inimigos, a se curvar como um bambu na tempestade, esperar, observar e estar pronta. A coroa. Sobre os escombros e a Via Média. A oportunidade e a salvação chegaram em novembro de 1558. Maria Tudor morreu, provavelmente de câncer uterino e ovariano, agravado por uma depressão profunda. Ela morreu sabendo que a coroa que tanto protegeu iria inevitavelmente para Isabel, a mulher que ela mais queria destruir. Maria tentara engravidar de Filipe II desesperadamente, chegando a ter 2 gravidezes psicológicas, pseudocieses, que a tornaram motivo de chacota na Europa. No final, o trono dos Tudor caiu exatamente nas mãos que ela tentou decepar. Quando a notícia da morte de Maria chegou a Hatfield, a lenda diz que Isabel estava sentada debaixo de um carvalho, lendo a Bíblia grega. Ao ouvir que era a nova rainha, ela se ajoelhou na grama úmida e proferiu em latim uma passagem do Salmo 118. Ad Domino fatum est illud et est mirabile in oculis nostris. É obra do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. Ela tinha 25 anos. E a partir daquele momento, sob a árvore, a mulher começou a se transformar em mito. No entanto, o reino que ela herdou era um desastre fumegante. A Inglaterra estava na bancarrota. O tesouro real estava drenado, a dívida externa era gigantesca. A moeda inglesa tinha sido tão desvalorizada por seus antecessores que mercadores estrangeiros se recusavam a aceitá-la. O país estava perdendo uma guerra humilhante contra a França, perdendo o porto de Calais, a última posse inglesa no continente. E pior de tudo, a religião havia dividido a sociedade num banho de sangue. Católicos contra protestantes, delações entre vizinhos, fogueiras ardendo nas praças de Londres. Maria Tudor, agora chamada pelos protestantes de Bloody Mary, Maria Sanguinária, havia queimado quase 300 protestantes vivos na fogueira. O tecido social estava em frangalhos e o povo estava profundamente traumatizado. Como se não bastasse, a Europa inteira olhava para Londres com desprezo. Uma mulher solteira, jovem, sem aliados fortes, governando uma ilha pobre e dividida.
Os embaixadores estrangeiros apostavam que seu reinado não duraria 6 meses. Mas eles não conheciam a mente brilhante e pragmática de Isabel, nem a perspicácia de seu principal conselheiro, Sir William Cecil, um homem que estaria ao lado dela por 40 anos. Em vez de escolher um lado no extremismo religioso e continuar o banho de sangue, Isabel fez algo impensável para a época. Ela arquitetou o Acordo Religioso Elisabetano, Elizabethan Religious Settlement, de 1559. Ela criou uma via média, um caminho do meio. Estabeleceu a Igreja da Inglaterra como independente de Roma e de doutrina protestante, mas manteve a estética, a liturgia, os rituais e os paramentos que agradavam aos católicos. Quando extremistas de ambos os lados reclamaram, ela declarou sua famosa política de tolerância velada. Não tenho o desejo de abrir janelas para a alma dos homens. Desde que seus súditos fossem leais ao Estado e comparecessem aos cultos, o que eles acreditavam em suas casas não era problema da coroa. O acordo não agradou aos fanáticos, mas parou as execuções religiosas arbitrárias e deu à Inglaterra a estabilidade interna necessária para crescer. A diplomacia do casamento, a arma da rainha virgem. Enquanto a corte começava a se estabilizar, um problema unia todos os conselheiros, parlamentares e nobres num pânico constante: o casamento da rainha. No século XVI, a ideia de uma mulher governando sozinha era vista como uma aberração da natureza. O parlamento implorava de joelhos para que ela escolhesse um marido. Embaixadores de toda a Europa faziam fila, oferecendo reis, arquiduques e príncipes. A rainha precisa de um herdeiro para evitar a guerra civil. A Inglaterra precisa de um homem para guiar os exércitos, diziam eles, tratando o governo de Isabel como uma anomalia temporária à espera de um rei. Isabel ouvia todos, sorria enigmaticamente e não fazia nada. Ou melhor, fazia do não fazer nada a maior obra-prima diplomática do Renascimento. O ex-cunhado, rei Filipe II da Espanha, propôs casamento assim que ela subiu ao trono. Isabel o enrolou com gentilezas até ele perceber que estava sendo feito de bobo e desistir. O arquiduque Carlos da Áustria foi mantido em negociações intensas durante mais de uma década. Isabel participava das reuniões do conselho, fingindo enorme interesse, trocava retratos, debatia o tratado nupcial para no final encontrar um obstáculo religioso intransponível e cancelar tudo. O Duque de Anjou, irmão mais novo do rei da França, foi o candidato que chegou mais perto. Isabel, já mais velha, flertava abertamente com ele. Ela o apelidou carinhosamente de meu sapo, my frog. Chegou a beijá-lo em público na frente de toda a corte e a anunciar que o casamento ocorreria. Os conselheiros que odiavam a França quase tiveram um infarto coletivo. Dias depois, no confinamento de seus aposentos, Isabel chorou. Alegou que seu povo não aceitaria um francês e mandou o duque de volta a Paris com o coração partido, uma pensão absurdamente generosa e uma carta de amor tão bem escrita que talvez nem ela soubesse se era ficção ou verdade. As pessoas achavam que era pura indecisão feminina. Estavam redondamente enganadas. Aquela foi a estratégia geopolítica mais sofisticada da época. Enquanto Isabel estivesse solteira e disponível, ela era a noiva mais cobiçada e perigosa da Europa. Os reinos de Espanha, França e o Sacro Império Romano evitavam atacar a Inglaterra pelo medo de que, se atacassem, Isabel casaria imediatamente com a potência rival. Ela transformou a sua solteirice numa arma de dissuasão militar que nenhum rei conseguiria ter. O casamento era o seu as na manga, e ela percebeu que, no momento em que jogasse essa carta, perderia o poder.
Além da política externa, Isabel conhecia a biologia e a história letal de sua própria família. O casamento para uma mulher com poder era frequentemente uma sentença de submissão ou morte. Ela vira o que o casamento fez com as esposas de seu pai. Ela vira o desastre que foi o casamento de sua irmã Maria com a Espanha, que apenas drenou o país. O casamento significava entregar o poder a um homem estrangeiro ou elevar um nobre inglês, o que causaria inveja e guerra civil. Certa vez, frustrada com as pressões contínuas, ela levantou a mão diante do parlamento e apontou para o anel de sua coroação, declarando com fúria contida: "Eu já estou casada com um marido que é o reino da Inglaterra." A partir daí, ela e seus conselheiros começaram a forjar uma imagem messiânica. Se ela não seria a mãe literal do herdeiro, seria a mãe da nação. Nasceu o culto à Rainha Virgem, The Virgin Queen. Ela transformou sua imagem em um ícone quase divino, substituindo o culto à Virgem Maria, agora banido na Inglaterra protestante pelo culto à própria rainha. Os retratos oficiais pararam de mostrar o envelhecimento. Ela era pintada sempre radiante, coberta de pérolas, rendas e joias que a faziam parecer uma deusa inalcançável, eternamente jovem e puramente devotada ao seu povo. O Império das Sombras e o sangue de Maria Stuart. Mas a decisão de não casar trazia o preço do perigo constante. Sem herdeiro direto de seu corpo, a sucessão caía na pessoa que ela mais temia. Maria Stuart, Rainha da Escócia. Mary, Queen of Scots. Maria era prima em segundo grau de Isabel e uma católica devota. Para o Papa, para a Espanha e para todos os católicos extremistas, o casamento de Henrique VIII e Ana Bolena nunca existiu. Portanto, Isabel era uma usurpadora e a verdadeira, legítima rainha da Inglaterra era Maria Stuart. Maria havia sido rainha da França, mas ficou viúva, voltou para a Escócia, envolveu-se numa série de escândalos passionais, incluindo o assassinato de seu marido, Lord Darnley, e o casamento repentino com o principal suspeito do crime. Seu próprio povo se rebelou contra ela. Maria fugiu para o sul, cruzando a fronteira para a Inglaterra, pedindo asilo político e proteção à prima Isabel. Foi o erro mais grave de sua vida e o pior pesadelo político de Isabel. Com Maria em solo inglês, ela se tornou um imã instantâneo para todas as conspirações católicas que queriam derrubar o governo de Londres. Por impressionantes 19 anos, Isabel manteve Maria sob prisão domiciliar luxuosa, movendo-a de castelo em castelo, recusando-se tanto a libertá-la quanto a matá-la. Nesse período de extrema tensão, a Inglaterra precisava de defesa, não de exércitos, mas de inteligência. Entra em cena Sir Francis Walsingham, o implacável mestre espião, Spy Master da rainha. Walsingham construiu o primeiro e mais sofisticado serviço secreto moderno da Europa. Ele tinha espiões infiltrados em tabernas inglesas, nas universidades europeias, na corte do Papa e nos exércitos da Espanha. Ele interceptava cartas, usava criptografia avançada, subornava criados e manipulava agentes duplos. Houve diversas conspirações para assassinar Isabel, Ridolph, Throckmorton, Parry, todas frustradas pelos espiões de Walsingham. Mas em 1586, ele decidiu acabar com o problema pela raiz armando uma armadilha perfeita, o complô de Babington, Babington Plot. Walsingham permitiu que cartas cifradas fossem enviadas secretamente, escondidas dentro de barris de cerveja para a prisão de Maria Stuart. O que Maria não sabia era que o homem que entregava os barris era um espião de Walsingham e que o decodificador real Thomas Phillips copiava e decifrava cada palavra. Maria caiu na armadilha. Em uma das cartas a Sir Anthony Babington, ela explicitamente concordou com o plano de assassinar Isabel para tomar o trono. Walsingham agora tinha a prova irrefutável de traição, escrita pela própria mão da rainha da Escócia. Walsingham levou as provas a Isabel. O parlamento uivou por sangue. O conselho privado exigiu o machado.
Mas Isabel hesitou profundamente, paralisada pelo terror das implicações daquele ato. Executar uma monarca ungida por Deus não era apenas derramar sangue, era quebrar a ordem natural do universo. Se os súditos ingleses podiam julgar, condenar e cortar a cabeça de uma rainha sagrada, o que impediria que alguém fizesse exatamente a mesma coisa com Isabel no futuro? Ela estaria criando um precedente jurídico fatal para todos os reis da Europa. Ela relutou por meses, sofrendo de insônia, andando pelos palácios murmurando sozinha. Em fevereiro de 1587, pressionada além do limite, Isabel assinou rapidamente a sentença de morte no meio de uma pilha de outros documentos cotidianos, tentando minimizar a gravidade do ato. Quando Maria foi executada, Isabel entrou num estado de fúria cega. Ela alegou que o secretário William Davison, que despachou a ordem, agiu contra suas ordens verbais de esperar. Mandou prender Davison na torre e chorou copiosamente para os embaixadores estrangeiros, afirmando que o sangue da prima não estava em suas mãos. Até hoje, historiadores debatem se a angústia de Isabel era uma culpa autêntica ou um dos maiores teatros políticos já encenados para se eximir da responsabilidade internacional. A morte de Maria Stuart no castelo de Fotheringhay foi grotesca. Ela precisou de 2 ou 3 golpes de machado, e quando o carrasco, seguindo a tradição, levantou a cabeça ensanguentada gritando, "Deus salve a rainha!", os cabelos loiros ficaram na mão do executor e a cabeça real rolou pelo chão de madeira. Era uma peruca. Maria Stuart, envelhecida pelo cativeiro, tinha cabelos brancos e ralos. O cãozinho de estimação de Maria, que havia se escondido sob as saias da rainha, saiu tremendo e uivando em volta do cadáver sem cabeça. O silêncio na sala foi absoluto e traumatizante. A fúria dos mares e o coração de um rei. O sangue de uma rainha católica derramado foi o pretexto final que o rei Filipe II da Espanha esperava. Instigado pelo Papa, que havia excomungado Isabel, declarando que assassiná-la não seria pecado, o Império Espanhol, banhado no ouro das Américas, decidiu agir de forma implacável. Em 1588, lançou contra a Inglaterra a lendária Armada Invencível. Era uma força assustadora, 130 galeões gigantescos e mais de 30.000 homens bem armados. O objetivo de Filipe era navegar até a costa inglesa, unir-se aos exércitos espanhóis baseados na Holanda, invadir Londres, depor e provavelmente executar Isabel e restaurar a Inglaterra ao catolicismo pela força da espada. O pânico varreu a pequena nação insular. Os exércitos de Isabel eram inexperientes e mal financiados em comparação com a superpotência global espanhola. Enquanto a imensa frota espanhola se aproximava do Canal da Mancha, os conselheiros imploraram a Isabel que se escondesse em locais fortificados, no interior ou no próprio palácio de Whitehall. Eles temiam por sua segurança se houvesse um desembarque inimigo. Mas Isabel, com o sangue frio de um verdadeiro líder militar, recusou-se a recuar. Ela marchou ao lado de suas tropas, indo para o acampamento de Tilbury, no estuário do Tâmisa, onde o exército voluntário inglês aguardava a temida invasão. Montada num majestoso cavalo branco, vestindo uma armadura peitoral prateada por cima de um esplêndido vestido de veludo branco, portando um bastão de comando, Isabel cavalgou pelo meio dos soldados e proferiu um dos discursos mais inspiradores e icônicos de toda a história militar. Sem ler de papéis e olhando nos olhos enlameados e assustados de seus súditos, ela gritou para que o vento a ouvisse. Meu povo amoroso, nós fomos persuadidos por alguns, cuidadosos com a nossa segurança, a ter cuidado em como nos entregamos a multidões armadas por medo de traição. Mas asseguro a vocês que não desejo viver para desconfiar do meu fiel e amoroso povo. Eu sei que tenho apenas o corpo de uma mulher fraca e frágil, mas tenho o coração e o estômago de um rei, e de um rei da Inglaterra também. E acho uma zombaria vil que Parma ou a Espanha,
ou qualquer príncipe da Europa ouse invadir as fronteiras de meu reino. Os soldados, em êxtase, gritaram e bateram suas espadas nos escudos, dispostos a morrer por aquela figura semidivina. No mar, a história foi definida pela genialidade tática e pela intervenção da natureza. Os ingleses, liderados por marinheiros experientes como Lord Howard, Francis Drake e John Hawkins, usaram navios mais rápidos, ágeis e armados com canhões de longo alcance para fustigar a frota espanhola. A tática genial de lançar navios de fogo, barcos em chamas carregados de explosivos, durante a noite contra a formação espanhola, espalhou o pânico. E então, as condições climáticas implacáveis do Atlântico Norte, que os ingleses chamaram de o vento protestante, destruíram o que restava. Tempestades selvagens empurraram os galeões espanhóis para as costas rochosas da Escócia e da Irlanda, esmagando a frota invasora. A maior superpotência da época foi humilhada por uma ilha liderada por uma mulher, fraca e frágil. A Era de Ouro, piratas, poetas e o Renascimento inglês. Com a sobrevivência garantida, a Inglaterra prosperou de uma forma nunca antes vista. O reinado que começou na miséria e na desolação floresceu, transformando-se no que a história consagraria como a Era Elizabetana, a primeira verdadeira Era de Ouro do país. Livre das correntes paralisantes de Roma e impulsionada por um forte sentimento nacionalista, após a vitória sobre a Armada, a cultura explodiu. O teatro renascentista inglês encontrou seu ápice. Homens como Christopher Marlowe, Ben Jonson e principalmente um jovem dramaturgo nascido em Stratford-upon-Avon, chamado William Shakespeare, começaram a escrever peças que definiam a condição humana. Isabel adorava o teatro e patrocinava companhias de atores. O Teatro The Globe foi construído e as palavras de Shakespeare moldaram a própria língua inglesa que conhecemos hoje. Ao mesmo tempo, Edmund Spenser escrevia A Rainha das Fadas, The Fairy Queen, um poema épico alegórico em homenagem à virtude, à magia e ao poder de Isabel. Nos oceanos, o mundo estava sendo mapeado e explorado sob as ordens e bandeiras da rainha. Sir Francis Drake, o pirata legalizado que os espanhóis chamavam de El Draque, o dragão, foi o primeiro inglês a circunnavegar o globo, retornando com o navio Golden Hind, tão abarrotado de ouro roubado dos galeões espanhóis que os lucros pagaram toda a dívida externa do governo inglês em um único dia. Sir Walter Raleigh estabeleceu os primeiros contatos para colonizar a América do Norte, fundando territórios que ele batizou astutamente de Virgínia, em homenagem à sua rainha virgem. Foi o alicerce sangrento e audacioso que daria origem séculos mais tarde ao vasto Império Britânico. O ocaso da deusa, solidão, traições finais e o fim da dinastia. Mas as vitórias geopolíticas e culturais não preenchiam o vazio humano. Isabel conquistou o mundo, mas a sua vida íntima era marcada por perdas irreparáveis e uma profunda solidão melancólica. Robert Dudley, o Conde de Leicester, foi inquestionavelmente o grande e talvez único amor de sua vida. Amigos inseparáveis desde a infância, eles estiveram presos na Torre de Londres ao mesmo tempo durante os dias aterrorizantes de Maria Tudor. Como rainha, ela encheu Dudley de títulos e favores. A paixão entre eles era o escândalo favorito da corte. Diplomatas relatavam que os dois se comportavam mais como marido e mulher do que como soberana e súdito. Mas Dudley era casado. Quando a esposa dele, Amy Robsart, foi encontrada morta, com o pescoço quebrado no pé de uma escada de pedra, sob circunstâncias extremamente suspeitas, a Europa inteira acusou Dudley de assassiná-la para poder casar com a rainha. Isabel, a mestre da autopreservação política, sabia que casar com um homem manchado por um escândalo de homicídio destruiria seu reinado. Ela sacrificou o amor no altar da coroa. Anos depois, logo após a gloriosa vitória sobre a Armada Espanhola em 1588, Dudley adoeceu e morreu. Ele havia escrito uma última, afetuosa carta a ela a caminho do castelo onde viria a falecer. Isabel pegou essa carta,
escreveu no verso sua última carta e a guardou dentro de uma caixa trancada ao lado de sua cama. Quando a rainha morreu, 15 anos depois, a carta ainda estava lá. A solidão dos anos finais foi preenchida pelo último e mais trágico favorito, Robert Devereux, o segundo conde de Essex, enteado de Robert Dudley. Ele era bonito, arrojado, vaidoso e estupidamente arrogante. Isabel, agora envelhecendo e usando grossas camadas de maquiagem de chumbo branco, ceruse veneziano, para esconder as cicatrizes de varíola e as rugas, projetava nele o afeto de uma mãe e o flerte de uma amante. Mas Essex não compreendia a natureza brutal do poder da rainha. Em 1599, ele falhou miseravelmente na supressão de uma rebelião rebelde na Irlanda e, contrariando ordens, retornou a Londres, invadindo os aposentos privados da rainha pela manhã, surpreendendo-a sem a peruca e sem a maquiagem real. A maior quebra de protocolo e invasão de intimidade imaginável. A relação azedou. Certa vez, o arrogante Essex virou as costas para ela no conselho privado. Isabel, enfurecida com o desrespeito, deu um tapa fortíssimo na orelha dele. Essex, esquecendo que ela era a monarca divina da Inglaterra, instintivamente colocou a mão no cabo de sua espada em sinal de ameaça militar direta. Os outros nobres avançaram horrorizados. Ele saiu do palácio furioso e tramou a própria queda. Em 1601, tentou liderar um golpe de Estado armado nas ruas de Londres. Foi um fiasco. Abandonado pelo povo e preso no mesmo dia, Essex foi condenado. Isabel assinou a sentença de morte de seu último filho querido, sem que sua mão tremesse, confirmando que, para ela, a lealdade ao trono estava sempre acima da carne e do sangue. Em novembro de 1601, dirigindo-se ao parlamento pela última vez, a rainha idosa proferiu o que ficou conhecido como o Discurso de Ouro, The Golden Speech, que resumiu o espírito do seu reinado de quase meio século. Embora vocês tenham tido e possam ter muitos príncipes mais poderosos e sábios sentados neste trono, vocês nunca tiveram, nem terão, nenhum que seja mais amoroso. Que eu conte com o amor de meus súditos, conto como minha maior glória. No inverno de 1603, a rainha invencível, que resistiu a armadas espanholas, a papas e a assassinos, não conseguiu resistir ao tempo. Deprimida pelas mortes de todos os seus amigos de juventude, recusava-se a comer e, devido a delírios paranoicos, recusava-se até a deitar-se na cama. Ela sentou-se sobre almofadas espalhadas pelo chão, em absoluto silêncio, o dedo constantemente na boca, olhando fixamente para o nada durante dias. Ela sabia que nomear um sucessor era admitir o fim, e Isabel nunca admitia a derrota. Quando perdeu a capacidade de falar, os conselheiros insistiram, pressionando-a para apontar um herdeiro. Ao mencionarem o nome de Jaime VI da Escócia, o filho da mesma Maria Stuart que ela decapitara 16 anos antes, ela simplesmente levantou a mão gélida e fez o gesto de uma coroa sobre a própria cabeça. Nas primeiras horas da madrugada de 24 de março de 1603, Isabel Tudor deu seu último suspiro no Palácio de Richmond. Tinha 69 anos. Governou por ininterruptos e estrondosos 45 anos. A dinastia Tudor, nascida no sangue das Guerras das Rosas, morreu em paz naquela noite, na cama de uma mulher que decidiu que só se curvaria diante de si mesma. A ironia da história nunca falha. A mulher que ela assassinou para proteger a Inglaterra terminou fornecendo o rei, Jaime I, que uniria as coroas da Inglaterra e da Escócia para sempre. Chamaram Isabel de bastarda ilegítima, de herege condenada ao inferno e de mulher frágil cuja mente não suportaria a coroa. Profetizaram que seu reinado afundaria em caos sem o pulso firme de um marido. Disseram que o fim da linhagem seria a ruína da nação. Ela enfrentou conspirações venenosas, lâminas de espiões e os maiores canhões do mundo conhecido. E ela não apenas sobreviveu a tudo e a todos, ela os soterrou sob o peso de seu próprio mito. A mãe foi descartada e morta. O pai apodreceu num corpo obeso e doente de tirania. O irmão definhou jovem e a irmã sucumbiu, odiada por seu próprio povo. Cada vida forjada na fornalha Tudor quebrou.
Isabel, não. Ela não fugiu do fogo, não combateu o fogo. Ela se tornou a própria chama, transformando a Inglaterra na potência suprema que ditaria as regras do mundo pelos séculos vindouros, reinando solitária, imbatível e eterna como a maior de todas as rainhas. Obrigado a todos por assistirem ao vídeo, deixem nos comentários o que vocês acharam e inscrevam-se no canal para não perderem os próximos vídeos incríveis.